Agora tá com o barco aí que vamos navegar. Oh, agora vamos. Irmãos, bom dia, agora oficial. Agora foi. Agora foi. A lição hoje é a lição de número 8, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém pedindo para entrar aqui. Não, nós estamos com 10 pessoas agora. Tá? Então, hoje é a lição de número 8 do nosso livro, né? Nosso livro. A Igreja Presbiteriana do Brasil, tá bom? Eu vou fazer uma oração e aí a gente já começa a nossa aula, tá bom? Senhor, nós te agradecemos por esta manhã que estamos aqui diante de Ti, diante da Tua presença, para aprender um pouco mais da Tua palavra, aprender um pouco mais da Tua igreja, Pai. Fica conosco, ajuda-nos, ó Pai, a participar desse momento de aprendizado. Ajuda-nos, ó Pai, a abrir nosso coração e mente para que possamos aprender mais de Ti. Fica conosco, é o que eu te peço, no nome santo de Jesus, Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Então, o Cláudio aqui pedindo para entrar, aceitei ele aqui, deixa eu ver. Tem mais duas pessoas, a Amanda e o Felipe. Beleza? Então, de número 8, a primeira parte, tá? Se tudo correr bem, se tudo correr bem, na aula seguinte, semana que vem, nós concluiremos esta aula, tá? Então, do nosso curso de catecúmenos, da SOCEP Z3. Vamos lá. A leitura nossa em classe está em 1 Coríntios, capítulo 12, verso de 12 a 27. 1 Coríntios 12, capítulo 12, de 12 a 27. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Tudo bem. A Daniele está justificando aqui que ela não está muito bem, viu, Tarcísio? Aí ela não vai para dar aula. Eu acho que quem está mandando a mensagem é o esposo. É o Saulo. Estou vendo ele aqui. Isso, ele está mandando a mensagem aqui. Então, 1 Coríntios 12. Melhoras para Daniele, viu, Saulo? Um abraço aí. 1 Coríntios, capítulo 12. Verso de 12 a 27. Vou ler para vocês. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muito. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra,
mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Tudo. Só um pouquinho, moço. Tá com... Eu vou desativar o som de vocês, tá? Aí. Mas os nossos membros... 24 de novo, tá? Versículo 24. Mas nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Amém. Então, nós vamos falar hoje da Igreja Presbiteriana no Brasil, tá? Se formos pensar assim, né? Um dos membros desse corpo, e nós somos membros desse membro aí, né? Somos células desse corpo, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil, que é um dos membros do corpo de Cristo, tá? Ele é o cabeça, nós somos membros do seu corpo. Nós não vamos esgotar o tema hoje, nós faremos, como sempre, né, teremos uma visão panorâmica, tá? Mas vai dar para a gente dar uma visão aí, uma ideia do que seja a história e o que é a Igreja Presbiteriana no Brasil, tá bom? Vimos em aulas passadas um pouco sobre a Reforma Protestante, como surgiu o presbiterianismo na Escócia, por que a igreja tem este nome, tá? Igreja Presbiteriana, porque ela inicialmente ela não tinha essa conotação de denominação como nós conhecemos hoje. Por exemplo, a Assembleia de Deus ela é uma denominação, a Igreja Presbiteriana é uma denominação, ou seja, um nome, né? uma instituição. A Igreja Presbiteriana ela recebeu esse nome porque ela se organizava pela liderança dos presbíteros, e até hoje ela tem esse nome por causa disso, tá bom? Então, era o movimento presbiteriano. A igreja lá na Escócia não se chamava Igreja Presbiteriana, era a Igreja Reformada da Escócia, tá bom? E ela tinha esse apelido de presbiteriana porque ela era administrada pelos presbíteros, tá? É uma forma, se nós formos pensar em política, é uma forma parlamentarista de governo, tá bom? Se nós formos pensar assim, não, o presidente o líder do executivo não manda, né? O pastor não manda na igreja. A igreja ela é o cabeça da igreja, é Cristo, e ela é administrada ou governada, que é o termo que a gente usa bastante, né? Se acostume com esse termo governada, forma de governo, tá? Que é a mesma coisa que forma de administração. Ela é administrada pelos presbíteros, pelos anciãos da igreja. A nossa igreja em Mogi das Cruzes tem 9 presbíteros, tá? 8 deles presbíteros regentes e um presbítero docente, tá bom? Então, 8 presbíteros. Na verdade, 9 regentes, porque o pastor também ajuda. Ele dá o voto dele, no caso ali de um empate, ele dá o voto dele, tá? Então, 8 presbíteros regentes, por assim dizer, e um presbítero docente, que é o pastor da igreja, tá? Vamos lá, seguindo aqui com a nossa aula. Deixa eu ver aqui que o pessoal manda, eu escuto apitando aqui o WhatsApp, aí eu olho para ver se é alguém que está tentando entrar na sala e não conseguiu. Vamos aqui ao básico, né? Etimologia da palavra eclesia, né? Ou de onde vem a nossa palavra eclésia. O termo aqui eu coloquei em grego, tá? Eclesia. Eclesia, porque sempre quando uma palavra em grego começa com uma vogal, no caso aqui começa com E, a gente lê como se tivesse um R na frente, tá? Então, se fosse um A, seria ra, ro, tá? É sempre assim. Então, é eclesia, o acento está no
no I aqui, ó. Vendo aqui, ó, no iota, tá bom? Tô acenando aqui com o mouse. E eu já vi gente falando eclesia, mas em grego e em latim também, o S ele tem sempre som de S mesmo, ele nunca tem som de Z, tá bom? Em Mateus 16, 18, nós temos aquela passagem muito conhecida, né, quando Jesus ele pergunta aos discípulos quem os homens dizem que ele é. E aí alguns respondem, uns dizem que tu és um dos profetas, ou João Batista que ressuscitou, ou Elias. E aí Jesus pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus responde para ele, bem-aventurado é você, Pedro Bar Jonas, né? Bar é filho de Jonas. Porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus ele usa o termo eclesia ali, na verdade ele usa no acusativo, então eu fiz até a transliteração aqui, eclesian, esse N aqui porque ele está no acusativo, tá? Quando Jesus ele faz e aqui o eclesia aqui está no nominativo, o grego ele tem umas formas de diferenciar o significado da palavra dependendo de onde ela está na frase, tá bom? O latim também tem isso. Quando Jesus ele nomeia essa instituição que ele vai tá criando agora, está organizando naquele momento, ou ele organizará a partir da sua morte e ressurreição, ele se apropria de um termo grego, tá? A eclésia, ou eclesia, né? Na Grécia Antiga, em Atenas especificamente, ela era a Assembleia dos Cidadãos, tá? O termo significa, literalmente, os chamados para fora, tá? Eu coloquei aqui, entre aspas, aqui, chamados para fora, porque é isso que a palavra significa de fato, tá bom? Mas a eclesia, ela era a Assembleia dos Cidadãos. Os cidadãos de Atenas, e depois esse modelo foi seguido pelas demais cidades gregas, tá? Com exceção de Esparta, mas todas as outras cidades seguiam esse modelo ateniense. Eles se reuniam na Ágora. A Ágora era a praça principal da polis. A polis é a cidade, tá? Cidade-estado, cidade-reino. Eles se reuniam ali e a população votava diretamente nas leis. Então, a democracia em Atenas era uma democracia direta, tá bom? Ela é diferente da nossa democracia. A nossa democracia é uma democracia indireta. Nós votamos nos nossos representantes e os nossos representantes nos representam, alguns dirão que representam muito mal, mas enfim, nós não estamos discutindo política aqui, mas eles nos representam e eles votam nas leis. Em Atenas não era assim, tá? O cidadão votava diretamente nas leis, tá? Tinha momentos que a eclesia tinha mais poder, tinha momentos que a eclesia não tinha tanto poder assim. Dependia muito do rei de Atenas. Se o rei fosse muito forte, a eclesia tinha menos poder. Se o rei não fosse tão forte, a eclesia tinha mais poder. Mas era a Assembleia dos Cidadãos. Não foi a primeira vez que Jesus se apropriou de um termo grego, tá? Para se referir a alguma coisa com relação ao reino de Deus ou com relação à religiosidade da sua época. Jesus, por exemplo, ele utilizou o termo hipócritas, ou hipócrita, né? E a gente, quando fala a pessoa é hipócrita, sempre tem uma conotação negativa, né? O hipócrita é aquele que finge ser o que não é. Mas quem eram os hipócritas, né? Os hipócritas da Grécia Antiga? Ele não tinha uma visão negativa do hipócrita na Grécia, tá? O hipócrita é o artista. Eles eram, no teatro grego, né? O hipócrita era aquele que interpretava um papel. Ele fingia ser que ele não era, mas isso não tinha uma conotação negativa. Ele era um artista, ele representava um papel numa peça, tá bom? E aí Jesus utiliza esse termo para dizer, vocês fingem ser o que não são. Aí passa a ter
conotação negativa, tá? A partir do quando Jesus utiliza esse termo, tá bom? Mas originalmente não. E aí aqui ele utiliza eclesia. Então nós, uma vez que Jesus ele se apropria desse termo para se referir à sua assembleia, à igreja, tá? A tradução de eclesia para o português virou igreja, tá? Então nós somos, a igreja de Cristo é a assembleia dos cidadãos do céu, cidadãos de Deus, tá? Aqueles que vão morar na Nova Jerusalém ou em novos céus e nova terra, onde habita ou habitará a justiça, tá bom? Então somos nós, esses somos nós, tá? Vamos lá, seguindo aqui com a nossa aula. Conceito bíblico de igreja, tá? Então nós vimos o conceito mais genérico, mais amplo de igreja, o que é a eclesia. Agora nós vamos pensar um pouquinho sobre o que a Bíblia trata de igreja. O que a Bíblia se refere, ao que a Bíblia está se referindo quando ela trata de igreja. Primeiro, não tem ordem aqui, tá? Eu só coloquei uma ordem aqui porque é a ordem que o livro segue, mas a gente precisava organizar de alguma forma, tá? Então, o primeiro conceito que eu apresento aqui, ou que o reverendo Adão, que é o autor do livro, apresenta, a igreja ela pode ser uma igreja local, tá? Um grupo de crentes em uma determinada localidade. Então, eu vou ler para vocês Atos, capítulo 13, Atos 13, verso 1. Atos 13, 1. Olha o que está escrito aqui, ó. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo, tá? Mas a partezinha que eu quero me ater aqui, que é o que nos interessa neste momento, é essa construção aqui, ó. Havia na igreja de Antioquia, ou seja, a igreja que estava na cidade de Antioquia, tá bom? Então, o termo igreja, ela pode se referir, então, aos crentes de uma determinada localidade. Então, nós poderíamos dizer assim, ó, a igreja que está em Mogi das Cruzes. Quando nós utilizamos esse termo, nós podemos utilizar no termo mais amplo possível até. São todos os cristãos que estão na cidade de Mogi das Cruzes, tá? Não é o cristão da Igreja Assembleia de Deus, ou da Igreja Presbiteriana, ou da Igreja Batista, enfim, da Quadrangular e tal. Quando nós falamos a igreja que está em Mogi das Cruzes, nós estamos nos referindo a todos os cristãos que estão na cidade de Mogi das Cruzes, tá? Ou os cristãos, ou a igreja que está no estado de São Paulo. Estamos nos referindo a todos os cristãos que estão no estado de São Paulo. A igreja que está no Brasil, a igreja brasileira, né? Nós estamos nos referindo a toda a igreja, de todas as denominações que estão no Brasil. Vocês já entenderam como é que funciona aí o negócio, né? Então, essa é uma das formas, tá? A primeira forma que o autor nos apresenta. A segunda forma que nós podemos utilizar o termo igreja, veja que o termo é bastante abrangente, tá? Ele pode se referir a várias coisas. O segundo é o grupo de crentes que se reunia na casa de uma determinada pessoa. Lembrando que nós estamos falando dos primórdios da igreja, tá? Então, nos primórdios da igreja não havia templo, não havia salão para os crentes se reunirem. Onde se reuniam? Se reuniam normalmente na casa das pessoas, dos crentes, dos próprios crentes, tá? Então, eu vou ler para vocês aqui o texto de Colossenses, capítulo 4. Colossenses, capítulo 4. Verso 15. Versículo 15. Olha o que está escrito aqui. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Ou seja, a igreja que estava, que se reunia na casa da Ninfa, tá? Ninfa é o nome de uma pessoa, tá? Aqui no caso, tá? Poderia significar outras coisas, mas aqui, no caso, a Ninfa é uma pessoa. Então, havia um grupo de pessoas que se reunia na casa da Ninfa. Isso, hoje em dia, não é muito comum.
Mas os irmãos aqui mais antigos, e eu vivenciei, não sou tão antigo assim, mas eu vim do interior, então eu vivenciei, as coisas acontecem mais devagar lá no interior. Mas provavelmente porque eu nunca conversei com o Tarcísio sobre isso, mas ele já deve ter visto a igreja começando numa casa de alguém. Eu vou observar aqui se ele acena. Isso, beleza. Começar na casa de alguém. Muito provavelmente a nossa igreja presbiteriana começou na casa de alguém. Tá? Algum cristão presbiteriano chegou na cidade de Mogi das Cruzes. Eu ouvi uma história, eu não confirmei, mas eu acho que foi por causa do momento que estava começando a formar indústrias e comércios aqui na cidade de Mogi, e aí algum cristão presbiteriano veio para cá e ele começou a fazer cultos na sua casa. Algumas pessoas se converteram, e aí, ou foram convertidas, e aí começou a ter um culto na casa. Normalmente é assim. E aí, de repente, começa a crescer, pede que um pastor venha. Parece que até o primeiro pastor aqui de Mogi das Cruzes, ele era um professor, né, o Tarcísio? Estou olhando para o Tarcísio aqui, ele está acenando com a cabeça, então vai confirmando aí. Se não for, você abre aí e me corrige aí, tá bom, Tarcísio? O Tarcísio conhece melhor a história da igreja do que eu, da nossa igreja do que eu. Eu estou na igreja há 8 anos. O Tarcísio está na igreja de Mogi das Cruzes há quanto tempo, Tarcísio? Abre aí, fala aí para nós. Ele vai abrir ali o microfone ali. Quanto tempo você está em Mogi das Cruzes? Eu estou aqui desde 82. Aí, ó, 82. Então, está quase 38 anos. Quase 40 anos na igreja aqui de Mogi das Cruzes. E a pessoa que, só para acrescentar o que você está falando, a pessoa que fundou o nosso trabalho, começou na casa em que ele morava, foi o primeiro pastor da igreja, o reverendo Osmar Serra. Então tá. Então depois, ele era professor, né? Era professor de português na faculdade aí na Universidade de Mogi das Cruzes. Olha aí. Tem até uma escola aqui no Jardim Camila com o nome dele. Olha só, que interessante. Escola de 1º grau, 2º, Osmar Serra. Olha só. E também, depois ele foi a igreja foi da casa para um salão ali na Rua Santana, aquela rua que sai no Hospital Ipiranga, né, que dá acesso à nossa igreja. E a partir daí compraram o terreno ali naquele local em que estamos até hoje e fizeram a igreja. Aí, ó. Então, a história da nossa denominação aqui em Mogi das Cruzes, tá? Da igreja presbiteriana aqui em Mogi das Cruzes. Tem minha idade, hein? Oi? Eu tenho minha idade, então. 38 anos. 38 anos, a igreja tem sua idade. Estava nascendo, hein, Danilo? Seu Tarcísio tá desde a minha idade, de 82. Aqui você nasceu. Então, a igreja, então, está... acho que é de 77, né, a igreja, né, Tarcísio? Ou 76? 76. 76, isso. Fará agora em agosto 44 anos. Como igreja organizada eclesiasticamente, né? Isso, mas antes já estava... Já estava na casa do pastor Osmar Serra. Então, a igreja ela começou em muitos locais, ela começou na casa das pessoas, tá? E assim, ela vai crescendo à medida que ela cresce, não cabe mais na casa, quando alugam um salão ou compram um salão, e assim vão organizando até formar a igreja, tá bom? Então, a igreja pode se referir a um grupo de pessoas que se unem em uma determinada casa. Também pode se referir a um grupo de crentes em diferentes lugares unidos pela mesma fé, tá? No caso aí eu já mencionei aí a igreja que está no Brasil, né? A igreja de Cristo, tá? Então são várias pessoas em diferentes lugares unidos pela mesma fé. Eu posso usar o termo a igreja atual. Quando eu falo a igreja atual, eu estou me referindo a todos os cristãos no mundo hoje, tá bom? Ou no Ocidente, ou no Oriente e tal. Assim vai, tá? Então, pode se referir. Para isso, nós temos o texto de Atos 9, 31. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos usando o meu Zoom hoje, então, quando der 40 minutos, provavelmente ele vai derrubar todos nós, tá? Aí vocês aguentam um minutinho ou 5 minutos no máximo, eu já abri a sala de novo, eu mando o link para todo mundo que eu mandei. Mando na sala de catecúmenos, mandarei na sala
Aí, olha, acabou de mandar um aviso aqui dizendo que faltam 10 minutos. Mando na sala da oração 24 horas e eu mando para Renata e para Marta, tá? Que são as nossas convidadas de hoje. Ou de todos os domingos, né? As convidadas de todos os domingos. 9h31. Vou ler aqui para vocês. Atos 9:31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Olha só, a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, e edificando. Então, nessas 3 regiões, Judéia, Galiléia e Samaria, todos os crentes que estavam ali eram a igreja, tá? Todos esses cristãos ali eram a igreja, tá bom? Então, é um grupo de crentes em diferentes locais. Pode também se referir à totalidade daqueles que, no mundo inteiro, professam a Cristo e se organizam para fins de culto. Tá? Nós já tratamos disso, né? Agora, há alguns minutos atrás. Tá? Então, a totalidade é aquilo que a gente chama de igreja visível. Né? Todos os cristãos no mundo inteiro, tá? Que professam a Cristo e se organizam para fins de culto. Significa que todas essas pessoas são salvas? Não significa isso, tá? Significa que tem gente lá na igreja e a gente não sabe quem são. Alguns deles vão ficar um tempo, vão sair, alguns ficam 1 ano, outros ficam 10, outros ficam 20 anos, tá? E depois saem, ou então ficam ali, mas nunca foram convertidos. A vida deles vai demonstrar que não há verdadeira salvação, não há verdadeira espiritualidade. Jesus disse, se referindo aos falsos mestres, mas isso pode se aplicar a qualquer cristão. Pelos frutos o conhecereis, tá? Porque árvores boas dão bons frutos e árvores más dão maus frutos, tá bom? Então, é pelo fruto que a gente conhece a árvore, tá? 1 Coríntios 10:32. Passo a ler para vocês. 1 Coríntios 10:32 diz o seguinte: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. A igreja de Deus, então, seria a igreja completa, a igreja toda, né? Todos os cristãos. E, por último, é aquilo que a gente chama de igreja invisível. Esses, sim, são todos os salvos eleitos, de fato, tá? Formado por todos os eleitos em todas as eras e em todas as nações. Alguns deles já estão com Cristo, tá? Já morreram. Outros vão nascer ainda, nem nasceram. Vão nascer e serão salvos. A gente não sabe, né? Não sabemos quanto tempo teremos até a vinda de Cristo. Talvez pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui 40, 50 anos, pode ser daqui 100 anos. Espero que não, espero que seja rápido. Mas pode acontecer, a gente não sabe. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora, tá? Mas essa é a igreja invisível, tá bom? É aquilo que a gente não consegue enxergar com os olhos, tá? Porque a gente olha, a gente não sabe quem são os eleitos, mas Deus sabe, tá bom? Jesus sabe quem são. Ok? Estamos com 6 minutos, vamos seguir aqui por enquanto. Não vamos interromper ainda, não vamos usar todo o tempo que temos. Bom, a igreja presbiteriana no Brasil, agora entrando na história da igreja no Brasil especificamente. Então, nós saímos do abrangente, agora nós vamos para o específico, tá bom? Então, nós saímos lá da ideia, primeiro, eclesia, o que seria, depois, o que poderia significar biblicamente uma igreja, e agora nós vamos para a história da igreja no Brasil, a igreja presbiteriana no Brasil, tá? A primeira tentativa de se instituir a igreja presbiteriana, mas ainda não... deixa eu falar com calma isso aqui com vocês, tá? Presta atenção um pouquinho. A primeira tentativa de instituir a igreja reformada no Brasil. Só que essa igreja reformada, ela vinha de um perfil presbiteriano. Por isso que a gente fala a primeira tentativa de instituir a igreja presbiteriana no Brasil. Mas não é porque eles queriam trazer o presbiterianismo para o Brasil. É porque eles estavam trazendo a fé reformada para o Brasil. Tá? E essa fé reformada, ela era presbiteriana. Ela tinha essa característica de ser governada por presbíteros. Tá bom?
A primeira tentativa aconteceu na França Antártica. Deixa eu explicar para vocês o que aconteceu aqui historicamente. Temos 4 minutos. Vou ver se eu consigo explicar para vocês. Quando o Brasil ele foi descoberto, ou ele foi encontrado, usa o termo que você quiser, não tem problema. Quando ele foi encontrado pelos portugueses, ou quando ele foi descoberto, ou quando ele começou a ocupação do Brasil por Portugal, havia um tratado assinado pelo Papa da época, pelo rei de Portugal e pelo rei da Espanha, dividindo todas as áreas que seriam descobertas, todas as novas áreas a serem descobertas, chamado Tratado de Tordesilhas. Ele tem esse nome porque ele foi assinado na cidade de Tordesilhas, tá bom? Esse tratado ele dividia todas as terras entre Portugal e Espanha, que eram os reinos mais poderosos no início do século XVI. Não era a França, não era a Inglaterra, não era a Holanda, era Portugal e Espanha. Eles eram os principais, os reinos mais poderosos do início do século XVI, tá? É lógico que os outros reinos católicos, eles não aceitaram e todos os reinos europeus eram católicos. Eles não aceitaram isso. Então, o que eles fizeram? Eles aproveitaram uma regra antiga que havia entre os reinos germânicos, entre os reinos europeus, que dizia o seguinte: a terra pertence àquele que a conquista, àquele que a ocupa. Então, os franceses fizeram o que em 1557? Eles vieram e ocuparam a região ali do Rio de Janeiro, a região que a gente chama hoje de Baía da Guanabara. Então, eles ocuparam aquela região ali e constituíram ali uma colônia francesa. É lógico que os portugueses não gostaram disso, mas assim, estava errado em fazê-lo? Irmãos, aquele momento ali era um momento de ocupação, era um momento de conquista. Tá? Então, assim, dentro do ideário da época, isso era perfeitamente aceitável. Tá? É lógico que os portugueses não aceitaram, mas aí você tem que defender o seu território. Se você não conseguir defender o seu território, você perde ele. Tá? E isso vai gerar uma luta entre portugueses, entre os portugueses contra os franceses, e vão acabar expulsando os franceses. Mas neste momento, e durante aí praticamente um ano, os franceses conseguiram se estabelecer ali na Baía da Guanabara e deram nome para aquela colônia de França Antártica. Tá? Isso foi em 1557. O Brasil de 1500 até 1530, quando ele foi descoberto em 1500 até 1530, ele não estava sendo ocupado. Portugal deixou o Brasil para lá. Só em 1530 é que ele começa a trazer pessoas para cá e começa a formar as chamadas capitanias hereditárias, tá bom? Mas, enfim, quando o Villegaillon, que era o líder dessa colônia francesa, se estabeleceu aqui, ele escreveu uma carta para o Calvino, para o João Calvino, e pediu para o Calvino mandar algumas pessoas que fossem da nova fé, da fé reformada, para aquela nova colônia. E o Calvino assim o fez. Ele pegou algumas pessoas, alguns franceses, tá? Que tinham alguma profissão, alfaiates, enfim, tinham profissões liberais, e ele mandou essas pessoas para cá. Irmãos, nosso vídeo vai cair, eu vou desligar aqui e vou retornar daqui a pouco. Vocês estão aqui comigo ainda? Nós passamos do tempo e ele está segurando. Olha, eu vou fazer o seguinte. Estamos. Então, eu vou interromper aqui e nós vamos já abrir nova sala, tá bom? Tudo bem. Até daqui a pouquinho. Pretendo fazer isso rápido.